Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade. Esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET pode ser assistido também no próprio site da TV Santa Maria, pelo Facebook e ao final no YouTube. O programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso. E também da nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, a ASDEP, que é a nossa apoiadora cultural. O programa Conexão Cidade de hoje traz aqui um seleto grupo de advogados e, dentre eles, uma pretensa quase advogada aqui, que é estagiária de Direito, representando aqui várias gerações de advogados. Inclusive nós temos o prazer de receber aqui o presidente da OAB de Santa Maria, o Dr. Péricles Lamartine da Costa. Muito obrigado pelo convite, senhoras, Dr. Ditimar, meu estimado colega de profissão e também conselheiro seccional da OAB, admitido à unanimidade agora há alguns meses, né, Dr. Ditimar? É um privilégio estar convosco. Ditimar Strahl. Conforme o Dr. Neco aí, o Dr. Péricles já antecipou, está conosco aqui um conselheiro estadual da OAB, né, Dr. Ditimar, que já é nosso parceiro, que tem estado conosco aqui no Conexão Cidade e em outros programas aqui da TV Santa Maria. Seja muito bem-vindo, Dr. Ditimar. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. É uma honra muito grande estar de volta aqui nesse programa e principalmente partilhando a mesa com um tão qualificado grupo de advogados e futuros advogados. Ainda conosco aqui, estreando no Conexão Cidade, a doutora Adrissa Flores Severo, advogada lá do Jobim Associados, né, que está aqui conosco pela primeira vez na TV Santa Maria, estreando, e a gente espera poder trazê-la aqui em diversas outras oportunidades. Seja muito bem-vinda, doutora Adrissa. Muito obrigada, Marcelo, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, debatendo assuntos, né, mais diversos, então é uma oportunidade, agradeço, fico muito honrada. E conosco também aqui, representando a classe dos estudantes de Direito aí, que estão prestes a fazer a prova da OAB, a famigerada prova da OAB, a Ana Luísa Arigoni, né, é estagiária aí, lá do Jobim, trabalha com a Adrissa, que vai contribuir um pouco nessa área do que o estudante de Direito aí pretende para essa carreira. Inclusive eu brinco com os alunos lá, Dr. Péricles Lamartine, a gente dá aula na Faculdade Palotina e hoje também na UBRA, e às vezes o Dr. Ditimar anda por lá, palestra e traz algumas experiências da vida prática para os nossos alunos. E eu brinco com os alunos que o Dr. Ditimar é que faz a prova da OAB. E aí eles ficam numa atenção para a aula do Dr. Ditimar, que para mim nunca tem essa atenção. Mas tirando a brincadeira, sejam todos muito bem-vindos, né? A gente está aqui para fazer um programa hoje para falar um pouco sobre o cotidiano, um pouco da advocacia, mas eu queria começar a abrir aí falando de um tema que é palpitante do momento, que é essa questão do nosso Congresso Nacional, de tudo que nós temos visto na política nacional, né? E ontem nós tivemos uma votação, diria que algo, não sei qual é o termo, algo ímpar na história do Brasil, né, a votação do prosseguimento ou não da denúncia contra o presidente da República. E eu gostaria de ouvir o comentário do Dr. Péricles Lamartine a respeito disso. Eu agradeço a deferência. Eu quero te dizer que não estou surpreso. Escrevi hoje, eu tenho uma coluna semanal no Diário de Santa Maria, o jornal local, e ela foi publicada hoje, escrita na terça-feira já, porque não era um prognóstico nem um diagnóstico difícil saber que Sua Excelência o Presidente da República teria essa sustentação na Câmara dos Deputados. Não é de hoje que nós sabemos que ali é um ambiente de conchavos, um ambiente de convescotes, geralmente nefastos, né, pela perspectiva do interesse popular. Então, lhes confesso que não estou surpreso, como a maioria das pessoas. A imprensa já antecipava isso. O que me surpreende é o seguinte: eu acho que o falecimento da democracia é algo muito distante, inimaginável, porque nós temos instituições fortes, os problemas são os agentes.
tratava disso aqui com sua senhoria outro dia, dizendo do seguinte: nós não podemos descrer da democracia e do Congresso Nacional. Nós temos que nos insurgir contra os deputados, os senadores. Não podemos descrer da presidência da República. Temos sim que fiscalizar Sua Excelência o Presidente. Não podemos descrer do Judiciário. Temos que trazê-lo cada vez mais apurado no aspecto do seu corpo técnico pessoal, os juízes, assim do Ministério Público, como da advocacia, doutor Dittmar. Nós não podemos descrer da ordem do exercício da advocacia, temos que fiscalizar o exercício pelos advogados. E os deputados, na sua grande maioria, são estes descompromissados para com a crença, a filosofia, a cultura e o ânimo público. Eles não estão nem aí mais para a opinião pública. Dizia isso, repito, antigamente, cada voto, cada atitude, cada medida pretendida por um poder executivo ou mesmo legislativo sopesava, imaginava, analisava também pela perspectiva da repercussão diante do eleitorado. Hoje nem isso mais. Eles estão bem entre si. Um dá sustentação ao outro. Mesmo aquele que remotamente venha a estar no imaginário ou na memória do popular nas próximas eleições, sabe que se não eleito terá um ministério, se não tiver um ministério terá uma secretaria de Estado, se não tiver uma secretaria de Estado terá alguma outra mamata, alguma outra coisa que não o deixará fora do ambiente de poder. E é isso que está acontecendo. O próprio presidente Michel Temer, que hoje por pesquisas de inúmeros institutos está demonstrado que não tem a chancela da nação, não tem o apoio popular e um recorde triste, tem 5% só de aprovação, entre ótimo, bom e regular considerado como aprovação. Está pouco preocupado. Ele tem uma grande popularidade com quem lhe interessa, seus pares, seus colegas de mundo político e Congresso Nacional, que não o deixam cair e, mais do que isso, não o deixam sequer ser investigado e processado. Então, lá nave vá. A nau do poder na União e daqueles que estão ali instalados há décadas navega em mar tranquilo, enquanto nós aqui contemplamos indignados, mas só podemos contemplar, né? Doutor Dittmar Straub, vamos jogar para o seu lado aí a peteca. Como é que a gente muda esse sistema político? Porque, na verdade, quando nós vemos todos esses escândalos, que na verdade devem ter acontecido sempre, mas hoje pela maior capilaridade, pelas redes sociais, que nos últimos anos elas estão aí cada vez mais presentes na nossa vida, a informação transita de uma maneira fluida, né? A informação é algo ubíquo hoje, rápido, imediato, a gente fica sabendo de quase tudo o que ocorre na República. Então nós vemos escândalos sobre escândalos com o passar dos dias, nós vemos um sistema político que precisa de uma reforma urgente, nós precisamos oxigenar, como muito bem disse o nosso presidente da OAB, o sistema está aí e talvez seja o que há de melhor. O que nós precisamos é trocar as peças, os atores, as pessoas desse sistema. E como é que a gente faz isso, doutor Dittmar Straub? Evidentemente eu me manifesto no mesmo sentido do eminente presidente Pérez, e se manifestou muito bem. A crise é gigantesca e talvez seja o momento de refletir sobre uma reforma política ampla. Só que toda a sociedade, todos nós falamos de reforma política, mas nós não sabemos qual a reforma nós queremos. E o debate já vem a longa data. Eu me lembro que há 30 anos eu me elegi vereador e já se falava na reforma política e até hoje ela não aconteceu e ninguém sabe qual a reforma que nós queremos. É que todo mundo quer a reforma política, a reforma tributária, a reforma administrativa, desde que não mexa no meu. Essa é a reforma. E o Congresso, da mesma forma, não movimenta a reforma política porque ninguém quer mexer no dele. Nós falamos tanto que São Paulo tem 70 deputados federais, enquanto que o Acre tem 8. São Paulo tem milhões de habitantes, o Acre tem 1000 habitantes. E essa reforma jamais vai acontecer. Porque nós temos que mexer no deles. Ninguém quer mexer nos interesses. Não pode mexer no meu. E essa é uma realidade. Eu acho que talvez esse momento que nós estamos vivendo hoje, que ontem foi rejeitada a abertura do processo contra o presidente Michel Temer, o quórum também é gigantesco, né, para se chegar a essa abertura do processo. É quase impeditivo. É quase impeditivo, né, quase impossível, né? E o que acontece, eu acho? A ideia que se criou na sociedade é que quando o presidente vai mal, quando o presidente não está bem, ou quando o presidente tem rejeição, nós temos que afastá-lo, temos que caçá-lo, temos que processá-lo.
sem entrar no mérito da corrupção. Talvez seja o momento, então, que se instituir um parlamentarismo, que aí sim um voto de desconfiança afasta o presidente. Porque senão não vai se tornar norma o impeachment. Um momento aí se afastou o Collor em 92, agora se afastou a Dilma em 2016, e se busca afastar o Temer mais recentemente. Então a situação é bastante complicada. Eu não acredito mais, claro, ao longo do tempo a gente vivenciou isso, e já não se acredita mais em reforma política hoje. Me diz uma coisa, o povo vota mal ou o povo não tem em quem votar? O Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados, 503 deputados e 81 senadores, é o reflexo da sociedade. A sociedade também não vai bem e, consequentemente, também o Congresso não vai bem. Um país de terceiro mundo, que nem o Brasil, tem tudo de terceiro mundo. Uma vez me questionava um prefeito que era meu cliente, me dizia assim, por que a justiça é assim? Nós temos justiça no Brasil terceiro mundo. Nós temos o Ministério Público terceiro mundo, nós temos advogados terceiro mundo, nós temos... Tudo é terceiro mundo e, consequentemente, o Congresso também é terceiro mundo. E o Congresso está mais exposto na mídia e lá aparecem todas as mazelas da política, porque nós vemos hoje o deputado quando concorre. Por que o deputado precisa de tanto dinheiro? Claro, um pouco é interesses pessoais, mas também a sociedade exige muito desse deputado. Porque as pessoas não cansam de pedir ao deputado o emprego, o benefício próprio, o benefício pessoal, e gera toda uma consequência. E muitas vezes os cargos que o presidente Pérez falava antes são buscados. Eu não me elegi deputado, eu vou ser ministro. O Ulisses Guimarães dizia que no Congresso não tem bobo, o bobo ficou de suplente. Né? A expressão do Ulisses dizia isso. Né? Até se tu me permite uma parte, eu quero te auxiliar. Eu tenho senhor, vamos lá. Não, fique tranquilo. O próprio presidente Michel Temer se elegeu a última vez que se candidatou a deputado federal com a porta fechando. Uma diminuição brusca da costumeira votação que ele tinha no estado de São Paulo. E muitos entendedores das nuances políticas e eleitorais chegam a afirmar cabalmente que se ele não tivesse sido ungido a vice-presidente na chapa da ex-presidente Dilma Rousseff, estaria sem mandato na Câmara dos Deputados. Mas isso é por quê? Porque o povo começou a enxergar algumas coisas que antes não enxergavam? Delegado, no caso dele, das análises que escutei, é porque ele efetivamente não é um político popular. Ele não é dado a grandes eleitorados. Ele é um político setorial. Ele tinha campanhas caras e bem fornidas, né, nesse aspecto financeiro. A OAB tem posição oficial quanto ao financiamento de campanha? A OAB tem, inclusive, foi a grande forjadora, né, da ação judicial que ficou por 2 anos sob a região glútea do Gilmar Mendes, que sentou em cima do processo, pleiteando exatamente pelo fim do financiamento das campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, por N questões. Perceba que nós principiamos dizendo o seguinte: empresa não tem título de eleitor. Quem tem título de eleitor é o sócio da empresa, o diretor da empresa, é o empregado da empresa. Então, quem não tem título de eleitor não tem que influir num processo eleitoral onde nós partimos do princípio e da premissa de que um voto, um homem, ou um homem, um voto. Né? O segundo aspecto é que nós podemos denotar hoje que todos esses que foram pegos a exemplo da Operação Lava Jato dão como subterfúgio, como desculpa, logo o que não foi dinheiro para enriquecimento pessoal, como se isso fosse um subterfúgio aceitável. Foi dinheiro para o partido, foi dinheiro para a campanha. É caixa 2 de campanha, inclusive querendo escapar de tipos penais. Então, a OAB se insurgiu contra isso, interpôs uma ação direta de inconstitucionalidade, que vinha a bom cabo já um placar de 9-0, por exemplo, na sessão de julgamento, que jamais poderia ser matematicamente revertido, e vem Sua Excelência, o Gilmar Mendes, e eu quero pedir aqui desculpa pela má palavra, né, e pede vista do processo. E fica com o processo por 2 anos. E nesses 2 anos, mais 2 eleições passam sob a égide deste rio de dinheiro que nós sabemos a origem, o de todos nós. E quando a lei que proibiu o financiamento, então, né, a advocacia estava em peso nas galerias da Câmara dos Deputados e depois no Senado, e mesmo desde do trâmite dela na Comissão de Constituição e Justiça, para que isso terminasse.
Então a nossa posição sempre foi frontalmente contrários a isto que nós chamávamos de uma verdadeira falta de coerência e principalmente falta de vergonha na cara. Quem não tem título de eleitor, mas tem dinheiro, influi mais numa campanha eleitoral do que nós. Mas o que era pior, se me permitem, eu não quero me estender muito, nós fizemos um levantamento no ano 2013 ou 14 e se descobriu que só 11 conglomerados empresariais financiavam 78% das campanhas eleitorais de todo o país. E esses 11 conglomerados empresariais tinham negócios com todos os ramos da federação, estado, união e município, que ia de mortadela, suco de laranja, à construção civil. A Odebrecht era um só destes protagonistas. E estas empresas jamais perdiam eleição, porque enquanto eu, as senhoras, os senhores precisavam escolher um entre tantos candidatos, estes financiadores de campanhas, repito, estas empresas, elas financiavam candidatos A, B, C, D e E, nunca perdiam eleição. Isso aconteceu aqui em Santa Maria, inclusive, é bom que se diga, e que nós sabemos por quem e para quem, que inclusive em eleições majoritárias para prefeito, que as empresas, né, as empresas, não os empresários, que esses podem sim, como cidadãos, não apenas votar, como podem, e achando que devem contribuir na proporção das pessoas físicas. Mas aqui, nas campanhas eleitorais, houve empresas que deram dinheiro para todos os candidatos. E isso no país, desculpa, delegado, isso no país, só para concluir, convenhamos, sejamos francos, que eu acho que é isso que falta muito para a nação brasileira, franqueza. Isto não é por interesse ou exercício de dever cívico, isso é por interesse financeiro, negocial. Também levantamento da ordem. A cada R$2 colocados em uma campanha eleitoral, a empresa era retribuída por negócios, digamos, lícitos, legalizados, em R$18. Formalmente? Exatamente. Em 1 minuto, e o financiamento público de campanha? O financiamento público de campanha é um debate que nós temos que ter e que a ordem ainda não se imiscuiu nele de forma taxativa, mas vem sendo estudado, porque nós temos dentro da ordem, no Conselho Federal, todas as correntes filosóficas, inclusive partidárias, e há aqueles que são contrários e há os que são a favor. Então, eu cometeria uma irresponsabilidade se emitisse juízo de valor de um assunto que ainda tramita o debate. É o Conexão Cidade. Nesse primeiro bloco nós poupamos as moças, né? Mas no próximo bloco eu vou colocar vocês na fogueira. Nós estamos encerrando então o primeiro bloco do Conexão Cidade, esse programa que tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, e da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Voltamos logo após o intervalo. Programa Conexão Cidade. Apoio cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos no Conexão Cidade, o programa da TV Santa Maria, que pode ser assistido pelo canal 19 da NET, pelo Facebook, no próprio site da TV Santa Maria e ao final no YouTube. Nós estamos aqui hoje com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na cidade de Santa Maria, Dr. Péricles Lamartine Costa, com o conselheiro da Ordem dos Advogados em Porto Alegre, Dr. Ditimar Estral, com a Adrissa, que é advogada aqui do Jubim Associados, e com a Ana Luísa Arigoni, que é estagiária também do escritório Jubim Associados, e nós estamos conversando aqui, fizemos um primeiro bloco aí falando um pouco da política nacional,
e sobre essa recente votação no Congresso aí sobre o avanço ou não da investigação contra o próprio presidente da República. E vamos seguir falando sobre assuntos do cotidiano. Eu queria ouvir a Adrissa sobre essa questão da política, como é que essa ala mais jovem da advocacia aí vê essa questão, o que nós temos que melhorar? Na verdade, eu concordo com o posicionamento do Dr. Péricles. Infelizmente, a gente criou uma cultura, a cultura da propina, independente de quem está no governo, essa situação já está consolidada e vai se perpetuando, porque se perdeu a vergonha com o pensamento da população, essa credibilidade com esse respaldo público que antes se pensava, não vou fazer, mas não vou deixar que se mostre se cria esse repúdio social tão intenso, já se perdeu porque não existe mais vergonha. Agora a corrupção está escrachada, não existe mais o respeito com o cidadão e é esse o grande problema. No momento em que se perde esses princípios e que tudo se torna tão banal e tão comum, é que a gente precisa recomeçar, né? E agora o clichê é recomeçar pela educação da sociedade, porque a gente nós escolhemos quem estão lá, né? Bem ou mal, ou por falta de opção, ou votando no menos pior, a gente acaba contribuindo e muito para essa crise também. Então, é um momento de reflexão, nós começarmos com as crianças, não perder a credibilidade, achar que a gente pode melhorar sim, porque quando se torna descrente, a gente se torna desleixado também, né? Tanto faz. E esse tanto faz é muito perigoso, a gente tem que ter uma motivação. A Ana está começando, eu estou começando também, vocês já estão mais consolidados, mas alguma coisa tem que nos impulsionar para frente, a gente tem que querer continuar estando no nosso país, lutar por ele e pelos nossos direitos e exigir e cobrar, porque senão a gente acaba também se tornando mais um e a nossa vida acaba passando sem muitos propósitos, né? Me diga uma coisa, a senhora, doutora, é advogada há quanto tempo já? Sou advogada há 4 anos. E antes começou como estagiária? Comecei como estagiária, eu fiz estágio no Ministério Público Estadual, depois eu fui para o escritório e desde o 7º semestre estou no escritório, já passei pela área de consumidor e fui me direcionando para a família no final da faculdade, monografia, a gente vai, né, gostando do tema e agora trabalho só com família. E a Ana Luísa, me diz uma coisa, o que um estagiário faz? Então, né, tem vários setores. No momento, eu estou junto com a doutora Adrissa, né, no escritório do Dr. Jobim e associados, e eu estou trabalhando na área do consumidor, fazendo peças, né, mas tem os estagiários, por exemplo, eu comecei no fórum, no cartório, furando folha, numerando, e hoje, né, já fui, digamos, um pouquinho mais promovida e estou me preparando para o mercado de trabalho. É que nem o Karate Kid, começa encerando o carro, né? E vai vários escritórios, assim. Né? E hoje o estagiário no escritório ele já faz as peças, ele acompanha audiências? Acompanhamos as audiências, nós escrevemos, né, no momento, hoje até estou escrevendo uma réplica, né, junto com a doutora Adrissa lá no escritório, e acompanha as audiências. O estagiário, a partir do 7º semestre, acho que ele pode ter a carteira da OAB já? Justamente. É 7º semestre, né? Aí ele é um advogado de calça curta, assim, ele pode fazer algumas coisas. Ele tem certas prerrogativas, né? Mas sempre assistido sob a responsabilidade de um advogado. E é bom que tu tenha trazido esse aspecto, porque a gente sempre gosta de fazer, e eu vou empregar esse termo porque não encontro um melhor agora. É uma advertência, mas uma advertência benéfica para o indivíduo, para o sujeito que compartilha dessa paixão que nós temos aqui todos, a propósito do direito, mais especificamente da advocacia. Porque corre uma impressão equivocada de que o estagiário ele não está sujeito, o estagiário regularmente inscrito na ordem, ele não está sujeito à nossa legislação ética e disciplinar, o que não é verdade, né? O desvio funcional, o vício no exercício, mesmo que semiprofissional, daquilo que o estagiário pode exercer, pode não apenas complicá-lo quando do ingresso na profissão, né, como pode, inclusive, acabar por macular a carreira do advogado, que é quem, afinal de contas, o supervisiona e, afinal de contas, quem firma tudo aquilo que é feito ou, eventualmente, escrito pelo próprio estagiário. Então, é muito importante que o estagiário, desde cedo, né, meu estimado conselheiro, membro também do Tribunal de Ética e Disciplina aqui, que conhece nessa matéria
de funcionalidade, nesta matéria de bem agir, como exercer a profissão, o doutor Etimar Strahl conhece o rengo sentado, mudo calado, o cego dormindo e o papudo de lenço. Então, pode muito bem elucidar materialmente, inclusive, as cautelas que o jovem advogado, mas também o estagiário de direito, precisa observar. Porque nós estamos aqui, como eu sempre digo, não tratamos de uma profissão melhor ou pior que qualquer outra, mas a advocacia está cada vez mais revestida de responsabilidade, e responsabilidade principalmente, para além da responsabilidade cidadã, para além da responsabilidade legal, para além da responsabilidade patrimonial do próprio advogado, a responsabilidade procedimental, que tudo que é feito fica registrado e tem um efeito. Então, eu até agradeço essa oportunidade para poder chamar a atenção dos homens e mulheres da academia a propósito disto que precisa ser atentado. Conselho de Ética, doutor Etimar. Fala um pouco para nós disso aí. É um registro que eu faço, assim, uma preocupação que eu tenho com as academias de direito, e eu tenho falado sobre isso com frequência. As academias de direito têm tido uma preocupação menor em transmitir para o acadêmico de direito do que é a Ordem dos Advogados do Brasil, do que é a Seccional do Rio Grande do Sul, do que é um conselho, do que é um tribunal de ética e quais são as responsabilidades e as prerrogativas profissionais do advogado. Isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo colegas no balcão do fórum desconhecendo absolutamente suas prerrogativas e também, lógico, vamos lembrar, desconhecendo seus deveres e suas obrigações. E eu vejo assim com frequência advogados infringindo a ética na questão da propaganda, na divulgação do escritório. E a Ordem dos Advogados do Brasil hoje está muito forte na fiscalização disso. E lá eu atuei 1 ano e meio no Tribunal de Ética, com frequência nós puníamos colegas, que é bastante desagradável. E aqui é o gancho do Dr. Pérez, da futura doutora Ana Luísa, é que o jovem advogado, o acadêmico de direito regularmente inscrito na ordem, também está sujeito a um processo ético perante o Tribunal de Ética da OAB, que implica na advertência, censura, suspensão e a própria exclusão. Raramente há sessão do Conselho Pleno do Rio Grande do Sul hoje que não sejam excluídos 2 ou 3 advogados por infrações éticas. Claro, as infrações menores implicam em punições menores, mas sua repetição poderá resultar numa suspensão até numa exclusão. Me diz uma coisa, você fala muito na prova da OAB. Existe algum tipo de investigação devida pregressa também ou passou na prova, recebe a carteira da OAB? Não, na verdade, há aquela habilitação por documentos, de certidões negativas, né, de criminais, cíveis. É bom para quem está nos ouvindo aí, você, né, o aluno do direito, lembrar disso, né? Que não é só passar o exame, existe uma habilitação por meio de uma documentação da vida. Seguidamente são submetidos ao pleno do conselho, né? Existe a comissão de seleção e ingresso da OAB, cujo presidente é o Dr. Darcy Guimarães Ribeiro, que a comissão muitas vezes recusa a inscrição do advogado por sua declaração de inidoneidade, porque tem processos criminais ou porque tem uma vida pregressa que não recomenda, assim como tem para ingressar na Polícia Civil, no Ministério Público, enfim, na OAB tem a mesma coisa. Em cada sessão do Conselho existem 2 ou 3 processos de declaração de idoneidade, porque o cidadão cometeu um crime, não cumpriu a pena ainda, ou não passou aquele período de pós-cumprimento da pena. E se ele cometeu um crime, aí ele, digamos que ele não consiga a carteira, ou que tenha por algum motivo suspensa ou cassada, não sei qual é o termo, e aí ele consegue retomar a carteira depois de um período de reabilitação? Como é que funciona? Consegue retomar, sim. A própria declaração de idoneidade que nós fizemos no Conselho, ele é declarado inidôneo e quando persistir aquela situação, né? Não é qualquer crime também, às vezes tem que ser um crime que tenha alguma relação, né? Um estelionato, às vezes até o próprio homicídio pode levar a declaração de idoneidade. Claro, quando ele cumpriu a pena... Pegar dinheiro numa mala, não... Esse não tem problema. Lá no Congresso não. Mas se ele cometeu algum crime e depois ele cumpriu a pena integralmente e passou aquele período, ele pode pedir novamente o retorno, pode pedir novamente a sua inscrição, porque se a inscrição foi indeferida, foi negada, ele cumpriu todas as etapas recursais, não levou, ele vai ter que buscar novamente quando surgir um fato novo. Cumpri a pena integralmente agora, me recuperei, me regenerei, posso solicitar de novo. Agora a dívida com a sociedade. A prova da OAB é um fantasma ainda para o aluno? Sim, sem dúvida.
Qual é a preocupação? Quando é que o aluno começa a ser preocupado durante o curso com a prova da OAB? Eu agora estou no 9º semestre, eu, por exemplo, já faço a prova agora no fim do ano, primeira etapa. No 9º semestre já pode fazer a prova pela primeira vez, é isso? Sim, tem que estar matriculado no 9º semestre. Então eu agora já em novembro, né? Vocês não estão enganadas, já faço. Mas a preparação já começa antes, né? E o próprio estágio já ajuda muito na prática. Né? Porque no nosso tempo, eu me formei em 95, né? A gente não se preocupava com isso. Vocês têm TCC, trabalho de conclusão de curso, monografia. Foste o primeiro ou o segundo ano de prova? Primeiro que não teve prova. Não teve em 95. Aliás, desculpe, o último ano, acho que eu fui o último que não teve prova. Eu recebi a carteira da OAB na formatura, né? Fizemos a carteira antes. E aí isso que eu ia perguntar sobre a OAB. Uns anos, eu lembro que uns 5 anos atrás, a OAB era um fantasma para o aluno. Era difícil passar na prova da OAB. E o que nos parece é que ou a gente é um professor muito bom, ou a prova da OAB facilitou, porque a gente vê hoje que os nossos alunos hoje eles passam com relativa facilidade na prova da OAB. Tu que fizeste uns 4 ou 5 anos, era difícil ainda? Qual era? Sim, mas eu acho que hoje há uma preocupação maior, justamente, há um preparo, né, antecipado. Então, os alunos já sabem que vão ter que se submeter a esse exame, então já vem se preparando. Então não foi a prova que facilitou, foram os alunos que estão mais preparados. Acredito que sim. Embora tenha havido contundentes alterações na prova. Desculpa. Inclusive, tem se falado que as provas, o nível de dificuldade tem aumentado com o passar dos anos, então, realmente... Acredito que os créditos vão para os alunos que estão se preparando mais, e cursinhos, e, enfim, estão mais focados. O que a gente nota é que os alunos medianos, eles passam na prova, dão uma estudada e passam. Então, acho que a prova está adequada. Mas, sendo bem franco, eu quero te dizer que sempre foi assim. Eu, quando fiz a prova da OAB, a prova era facílima. Era facílima, ela não era nada além do mínimo necessário. Eram os alunos que não se preparavam. Exatamente, até porque era uma novidade e mais uma coisa. Por se saber que era uma prova fácil, ela era muito subestimada. Entende? Agora, houve alterações que nos permitiram não transformar a prova em uma guilhotina, certo? Propedêutica e metodológica, porque é muito fácil. O senhor sabe, sendo o professor que se quiser fazer uma prova para que as pessoas rodem, elas vão rodar, ninguém passa. Né? Mas não era essa, nunca foi essa a intenção. A intenção foi efetivamente examinar a proficiência do candidato. E as alterações materiais, como nós dizemos, a prova da OAB, ela se tornou, ao invés de ser aquele exercício números clausus, codificado, de conhecimento de texto frio legal, ela se tornou uma prova antropológica, sociológica, hermenêutica, filosófica, holística, né? Holística, aí já não sei, né? Mas no aspecto de fazer com que o bacharel seja primeiro um detentor do conhecimento de uma ciência humana, de uma ciência social humana. Conhecimento panorâmico. Exatamente, hermenêutico. E o que era, inclusive, no meu tempo de faculdade, até subestimado nos primeiros semestres, que era filosofia jurídica, história do direito, aquelas coisas que não se dava valor. Eu quero aprender, no meu caso, processo civil ali de uma vez. Volta, lá no fim falta. Exatamente, no fim faltava. Então tem esta preocupação, né? E outras alterações vêm aí pela frente. Não no sentido de dificultar, mas no sentido de sempre examinar melhor. Eu tenho para mim, e tenho dito isso nos foros em que sou instado a falar a respeito, que o exame de ordem não é perfeito. Jamais o será. Ele é e precisa ser dinâmico, adaptável à realidade, né? Porque o exame de ordem, ele não demonstra taxativamente quem pode advogar, mas ele demonstra taxativamente quem não pode advogar. Porque o exame de ordem, convenhamos, diante da realidade da advocacia, é uma piada, é facílimo. No exame de ordem eu posso errar. Daqui a 3 meses eu vou ter outra chance, minimamente. Erra na advocacia para ver o que acontece com a vida de alguém ou mesmo com a vida do próprio advogado, que eu repito, responde civilmente por todo o dano que causar, patrimonial ou extrapatrimonial. E, obviamente, ética e disciplinarmente para a sua entidade. Uma dúvida que eu sempre tive, que eu advoguei pouco, né? Advoguei cerca de 2 anos, mas eu estudava para concurso naquela época. Como é que o advogado explica para o cliente quando ele perde um prazo? Na verdade, não há explicação. Sim, o que ele diz para o cliente? A perda do prazo é capital. A verdade. A verdade. Perdi o prazo, ele diz. Se perdeu o prazo. E aí, o cliente poderia até demandar o advogado por isso? Pode demandar o advogado ética disciplinarmente, como eu disse, isso aí é um tipo, vamos chamar, é um tipo ético disciplinar,
certo? Isto é um vício, é uma falha na prestação de serviço. E a perda do prazo também é preciso que tecnicamente se diferencie o prazo preclusivo do prazo meramente estipulado, que não traz prejuízo algum. Eu quero citar um exemplo aqui, quero utilizar o exemplo que vocês trouxeram. A réplica, por exemplo. A réplica, ela preclui, mas a réplica é dispensável em um processo. Ela é mais um ato do processo. As contrarrazões recursais, se perdeu o prazo para as contrarrazões recursais, afinal de contas, qual é o prejuízo que isso traria? Né? Se afinal de contas, e o advogado que não descura da boa técnica tem que ter sempre um plano B. Né? E no caso, por exemplo, de uma contrarrazões recursais, como é que se pode sanar? Os memoriais que podem ser apresentados logo ali à frente, a própria sustentação oral, que é cada vez mais importante dentro de um sistema judicial que está exaurido, dentro de uma conduta da magistratura que não tem como ler todo e qualquer processo, é imprescindível a oralidade, e eu quero aqui também assinalar que a fase oral virá para a prova da OAB logo ali na frente, porque tu altera um voto explicando melhor aquilo que o julgador não pôde ler, exatamente por falta de tempo. Uma audiência, por exemplo, em que não se tenha perquirido ou não se tenha pedido este ou aquele tipo de prova, e o momento de fazê-lo era ali, pode-se alterar a natureza da prova por uma documental, por uma pericial, por exemplo, e tantos outros aspectos que tu tens que levar em conta para não cair na vala da perda da chance. Não se pode configurar em homenagem à parte, ao cliente, a perda da chance no aspecto seguinte. Se o advogado tivesse feito aquilo, naquele momento ele não teria perdido o processo. Este é o fator determinante. E isto porque o contrato do advogado com a parte é que nem o contrato do médico com o paciente. Nós não podemos garantir o resultado, mas nós estamos obrigados, exatamente, nós estamos obrigados a aplicar a máxima técnica disponível. Do francês lá para os recursos, n'est pas de nullité sans griffe, né? Não há nulidade sem prejuízo. De certa forma, daria para aplicar isso aí nessa questão. Sem dúvida alguma. Mas nós vamos ter que fazer mais um pequeno intervalo aqui, é o Conexão Cidade, que vai fechando mais um bloco. Esse programa que tem o apoio cultural da FAPAS e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, a ASDEP. Voltamos logo a seguir. Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Retornamos no Conexão Cidade, esse programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Programa que pode ser assistido também pelo site da TV Santa Maria, pelo Facebook e ao final no YouTube. O programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso. E também o apoio cultural da ASDEP, a nossa Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos hoje aqui falando sobre a advocacia, sobre a OAB e alguns temas relacionados à política nacional. E eu queria ver, a Adrissa me disse que ela trabalha mais na área de família. Então eu queria dar uma atualizada nos meus conhecimentos dessa área aí. Eu queria saber assim, com relação à modernidade hoje, onde hoje está muito latente essa questão dos direitos iguais, homens e mulheres, a família mudou muito. Como é que fica nos casos de separações? A mulher também
poderia ter que vir a pagar pensão para o homem? Em regra, se a gente analisar a lei de forma fria, sim, porque não há justamente distinção entre os sexos. A questão da pensão alimentícia é muito mais em relação à possibilidade de pagar alimentos, a necessidade de quem, que é o binômio, né? Necessidade e possibilidade que a gente chama, e a questão em termos de cônjuges, se tem possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, se trabalhava no período do casamento, se não trabalhava, se a perda do emprego foi recente ou não. Claro que seria por um período curto, dependendo da idade, mas em tese não teria empecilho nenhum. Quando tu diz que é um período curto, não tem uma fórmula matemática para dizer, ficou casado tanto tempo, tem direito a tanto por cento de pensão, como é que é isso? Não, na verdade é análise do caso concreto mesmo, vai depender muito, voltando a quanto tempo de relacionamento, se, por exemplo, no caso da mulher, se casou muito jovem, se conseguiu se profissionalizar durante o casamento ou não, se quando se separou havia ainda a possibilidade de um reingresso no mercado de trabalho, que a gente sabe que dependendo da idade também é difícil, para que se consiga se sustentar naquele padrão que mantinha ou o teu mínimo necessário. Então vai depender desses aspectos também, claro, das possibilidades do cônjuge que se separou. Se ele vai ter condições de arcar também com um valor considerável ou não, tudo isso tem que ser sopesado. E o quanto que ordinariamente seria arbitrado num caso de separação? Depende muito. Por exemplo, se tem rendimentos fixos ou não, geralmente se baseia com percentuais. Claro que é um percentual um pouco menor do que seria para os filhos, por exemplo, cujas necessidades são presumidas. Enfim. Seria o quê? 20%, 30%, 40%? Um número para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador. Depende muito. Ficaria entre 10% a 15%, por exemplo, de rendimentos fixos, ou então salários mínimos quando a gente não puder quantificar, né? Essa é a questão, se for em caso de autônomos, e mais um tanto para os filhos, para cada filho. Sim, pode ser feita essa diferenciação, sim. Claro que não pode onerar demasiadamente quem vai estar pagando, né? Por isso que... E aquela divisão que havia entre alimentos, eu acho que era côngruos ou civis e alimentos naturais, que um seria um mínimo indispensável e o restante seria aquilo para manter aquele padrão de vida que tinha antes no casamento. Isso existe ainda? Isso, na verdade hoje já se fala dos alimentos compensatórios também, né? Que são os alimentos para que quando estão na fase de separação, o cônjuge que ficou desprovido de usufruir os bens consiga uma reparação civil por aquilo, né? Porque um vai ficar utilizando e administrando, por exemplo, empresas, vai estar residindo na casa e não vai ter despesas, né? Então, os compensatórios entram nessa questão. Agora, tem os alimentos, claro, que são para subsistência, né? Que são os essenciais, a manutenção do sustento, enfim. E só para a gente ter uma ideia, um casal ficou junto 10 anos. Aí tu me disseste que tanto o homem quanto a mulher podem ser instados, eu acho, a pagar alimentos para o cônjuge e para o outro. E pagaria-se por quanto tempo? Poderia ser ad eterno esse pagamento? Não, hoje em dia já vem se desconstruindo essa questão dos alimentos ad infinitum, né? Então, assim, seria temporário mesmo, dependendo qual o período necessário para que retomasse a vida e conseguisse, né, um emprego fixo, porque também os alimentos, eles não... Hoje a ideia é que não é mais também não é uma previdência, né? Tem que se ter um limite. Não é emprego, não né? É emprego, não casamento pode... não é emprego. Exato, então tem que se ter um limite, mas claro, muito bem analisado nas condições. E aquilo que havia de quando eu estudava direito civil, ainda faz tempo, que não é a minha área de atuação, da culpa, o cônjuge que deu culpa, o cônjuge foi lá e flagrou um adultério. O adúltero perde algum direito? Como é que funciona isso? Não, hoje também já não se fala na questão da culpa pelo fim do casamento, né? Abandono do lar também não se perde os direitos, todos os direitos patrimoniais adquiridos na constância da união vão ser resguardados, independente se vai sair de casa ou não. Claro que tem a questão do escapião familiar, que é o cônjuge que abandona a residência por mais de 2 anos, mas isso significa sem dar suporte nenhum, né? Simplesmente a saída do lar já não vai implicar em perda de direitos. Então a questão da culpa também não se questiona mais, independente dos motivos que ensejaram o fim do relacionamento, a questão dos alimentos pode ser suscitada e os direitos patrimoniais resguardados. Aproveitando a consulta, que eu já vi que o conhecimento jurídico é grande, e o casal homoafetivo? Das mesmas regras, 2 homens, 2 mulheres. Sem distinção de gênero,
De nada, todas as regras são aplicáveis da mesma maneira. E os filhos, até que idade? Uma pergunta que às vezes as pessoas ficam em dúvida. Isso, essa questão dos filhos, já se falou, a questão dos 18 anos está superada, porque a gente sabe que apesar da maioridade, os alimentos eles devem ser comprovados às necessidades, mas já se tem o entendimento que a pessoa simplesmente por ter feito 18 anos não vai ter condições de se sustentar, né? Então, tem essa questão do ingresso na faculdade, já se fala também da pós-graduação, mestrado, então não há um limite certo, claro. 24 anos? 24 anos em regra sim, mas como hoje também as pessoas, elas estão demorando um pouco mais para se graduar, dependendo, 24 anos não saiu da faculdade ainda, você tem possibilidade de fazer um estágio, se diminui o valor da pensão, mas não que vai cessar definitivamente pela idade. E a graduação também não quer dizer que a pessoa que ela tem vai emprego. conseguir, exato. Então é tudo aquela contribuição mínima dos genitores para que a pessoa consiga se sustentar depois, independente da idade. Não então o que eu vou perguntar praticamente fica prejudicado. Se com 23 anos ela terminou um curso superior e resolve fazer um outro curso superior, poderia... quer chegar, afinal de contas, eu não estou entendendo. Dependendo da situação, sim, claro que o que tem se evitado é a questão dos filhos que não vão parar de estudar nunca para seguir recebendo pensão, né? Mas claro que dentro de um certo limite, a questão da idade já não é tão relevante. Para isso que existe o juiz, né? Senão nós aplicaríamos. E me diz uma coisa, Ana Luísa, para o estudante de direito, o que é melhor hoje? Ir advogar, tu está no escritório de advocacia, já estagiaste lá no fórum também, ou fazer um concurso público? O concurso público a gente pensa que é mais difícil, né, para entrar no concurso público, mas nos dá uma certa estabilidade financeira, porque para o advogado nós sabemos que é muito difícil iniciar, né? A gente demora muito para colher os frutos que a gente contou lá no início, eu acho que no mínimo uns 5 anos até começar a ganhar, então... E quando vocês estão no escritório lá ajudando, fazendo, não dá um brilho? Assim, sim, dá um gostinho. Antes eu era tentada a fazer concurso público e hoje eu já estou mais tentada pelo lado da advocacia, né? Estou gostando. Sabe que a gente fica triste, a gente comentava no intervalo, eu dou aula na área do direito penal e processual penal. A gente fica triste de dizer para o aluno que, infelizmente, que o concurso público é uma das melhores opções, né? Porque ele acaba pagando um salário muito maior do que o advogado vai ter, pelo menos no início da carreira, e com uma possibilidade de uma aposentadoria melhor, com férias, com toda uma previdência em sentido amplo, né? E eu digo que a gente fica triste porque isso acaba, de certa forma, sendo um empecilho, né, para a economia como um todo, né? E a gente vê também isso nas outras áreas, não só no direito, que muitas vezes os formandos e formados de outras áreas acabam fazendo concurso público. E eu digo isso porque eu dou aula na academia de polícia, às vezes, nos cursos de formações, e a gente vê lá engenheiros, só médico eu não vi, mas engenheiro já vi, dentista, odontólogo, enfim, todas as profissões, arquitetos, professores de educação física, fazendo concurso para a Polícia Civil, porque o mercado de trabalho das suas áreas, muitas vezes, ele não é tão bom quanto a indústria do concurso público. Triste do país cujo sentimento maior de empreendedorismo é o concurso público. Exatamente. Não só no direito, mas como em outras áreas, como Vossa Senhoria havia afirmado. Eu tive colegas de faculdade de uma inteligência privilegiada, homens e mulheres cuja articulação de comunicação, o talento e a vontade de exercer a advocacia foram suprimidos pelo interesse financeiro, que é realmente sedutor. Hoje nós temos salários em carreiras jurídicas aí que são, eu vou dizer, fora de qualquer patamar natural, como também fora da Constituição, diga-se de passagem. E na verdade já inicia num patamar alto o salário, né? O advogado, por outro lado, precisa semear, esperar dar o tombo no processo. Pode sim, corre um grande risco de nunca dar aquela patada que a advocacia promete. E o que é pior, ele não só não entra ganhando, como ele entra gastando, porque a manutenção de um escritório hoje em dia não é nada fácil, né? Sinto ter que divergir de ti, não é mais hoje no mínimo 5 anos a estabilidade. Vamos duplicar isso, né? Porque nós temos N fatores. Mas eu sempre trago a seguinte conclamação, porque eu estou aí já há 6 anos entregando carteiras, tenho recebido a Advocacia Santamariense, nós ficamos felizes com isso. A Advocacia Santamariense continua se destacando no estado do Rio Grande do Sul, mas tem um fator que é aquele que me preocupa, que é
concurseiro frustrado que vem a advogar. Não vi ainda isso dar certo. Não é possível no nosso cotidiano, na nossa experiência vivencial humana, que se tenha êxito em alguma coisa sem paixão. E isto não é um discurso de retórica, isto é uma realidade que as pessoas precisam aceitar. Então eu tenho pedido, suplicado isso aos novos advogados, que tenham vindo para a advocacia com os olhos cheios de paixão, não com os olhos cheios de lágrima pela frustração neste ou naquele outro concurso, porque é prejuízo duplo e imensurável, tanto para o novel advogado frustrado, que ali na frente ele vai desistir, é questão de tempo, como para aqueles tantos quantos ele virá a prejudicar por estar exercendo não algo para o qual não estava preparado tecnicamente, mas não estava preparado pessoalmente. Não nasceu para isso, vai fazer outra coisa. Doutor Josimar está há quantos anos nessa estrada da advocacia? 34 anos. E como é que era, como é que é hoje? Mudou muito? É interessante a evolução, né, da atividade profissional do advogado, né? Eu formei em 83 no FSM, na época nós tínhamos só o FSM, hoje temos 7 academias de direito. E a época a gente advogava de uma forma exclusivamente artesanal, né? Com a máquina de escrever Olivetti, se protocolava as petições, e nós tínhamos lá no fórum da Comarca de Faxinal Turno, na época, uma prateleira que se dizia, né? E tinha lá, se chamava escaninho do Dr. Josimar. Cada advogado tinha sua plaquinha. Então, todos os processos que tinham algum ato para ser praticado pela defesa ou pelo advogado da parte, né, era colocado naquele escaninho. Então, quando eu chegava no balcão do foro, o servidor me chamava e puxava aquela pilha de processo e eu olhava um por um para ver qual que eu tinha que pegar em cargo, assim, me intimar. E repentinamente, lá em 93, me falei, 10 anos após a minha formatura, surgiu repentinamente a intimação por diário oficial. A gente recebia o recorte pelo correio, através de uma empresa que era combinada com a AB que nos enviava, o antigo SIG. E isso foi uma evolução. O diário oficial, o exemplar também. E a gente não assinava porque tinha uma empresa que recortava e nos enviava, né? Que as intimações pelo nome, assim como hoje vem por e-mail, né? Nós recebíamos pelo correio. Eu passava as tardes lendo aquilo, procurando o nome do meu pai, sublinhando em caneta vermelha, e tinha como fazer isso pelo correio, mas eles contratavam um serviço, né? Mas o doutor Ivanildo realmente economizava R$100 por mês, né? Mas aí de repente surgiu a nota de expediente, assim eu me lembro que na época a gente ficou nervoso, né? E agora como é que vai ser, né? Tem que acompanhar isso. Aí surgiu as empresas que nos enviavam pelo correio. O correio na época era uma empresa que ficavam garimpando. Recortava, o Timaristal recortava, colava na folhinha e enviava pelo correio. O correio era muito eficiente na época, né? Hoje os correios já estão com uma dificuldade maior. E a situação evoluiu, né? Aí veio o computador e depois, repentinamente, surgiu a intimação eletrônica, né? E é outra encrenca danada, né? Tem que se adaptar à nova realidade. Depois a evolução trouxe o processo eletrônico, que é ainda mais complicado, muito mais moderno, né? E o advogado tem que acompanhar essa evolução, não tem jeito, né? Tem que se buscar se aperfeiçoar, é por isso que a ordem, a OAB, né? No caso aqui do Dr. Pérez, Santa Maria, a OAB está sempre trazendo curso através da Escola Superior de Advocacia para atualizar o advogado, para evoluir, tem a parte da informática que traz a informação para o advogado tem que acompanhar. Mas é um estresse danado, né? E é muito fácil dizer assim, chegou o processo eletrônico é o futuro. Mas nós temos no Brasil 2.000, se não me falha a memória, advogados que são deficientes visuais. E tem que pensar neles também, não podemos excluí-los, né? E existe um grupo de advogados com idade avançada que não conseguem acompanhar, que advogam sozinhos. Então tudo isso, por isso que às vezes o processo é lento, existe um período de transição. O processo eletrônico chegou, mas há uma transição até se chegar nele, né? Há um período de adaptação, há um período de acompanhamento e tal. Mas realmente é muito rápida a evolução do direito, é muito rápida a evolução da tecnologia na advocacia. Se eu comparar hoje e voltar no tempo, lá em 84, quando eu comecei a advogar, e voltar naquele tempo, a gente não consegue mais trabalhar. Uma vez que meu pai já falecido, meu pai era vivo, meu pai foi no meu escritório, um dia eu disse para meu pai assim, não há mais como trabalhar sem computador. E meu pai disse, como assim não dá mais? Você sempre trabalhou com a máquina de escrever? Meu pai tinha dado uma máquina portátil, quando me formei, aquela máquina portátil me acompanhou há alguns anos, até que eu consegui comprar uma elétrica. Para me explicar para o meu pai como é que era isso, eu expliquei para meu pai tinha um trator chamado
fabricado na Tchecoslováquia, chamado Zetro 25, que era aquele que tinha um ronco diferenciado, era um puca-puca, se chamava ele na época, né? Puca-puca. Era o puca-puca. Meu pai plantava tudo lavoura com aquele trator. Evoluiu lá em 76, anos 70, ele comprou um trator Massey Ferguson, que tinha 6 cilindros, que era moderno, que é outra tecnologia. Então ele dizia para o pai, se o senhor plantar a sua lavoura agora com o Zetro 25, puca-puca, não, pois é exatamente a mesma coisa da advocacia, né? Não há como mais abandonar a informática, o processo eletrônico e o computador, evidentemente, né? Mas é uma dificuldade, sempre a gente tem que estar se virando. E essa é a dificuldade também que eu vejo na profissão de advogado, doutor Pérez, e futura colega Ana, colega que já trabalha no escritório Jobim. Essa é a grande dificuldade que eu vejo, assim, para ser profissional liberal, porque hoje eu digo no meu escritório sempre para minhas colegas que trabalham comigo, acabou a internet, tem que dar um jeito, o mundo acabou, eu tenho que fazer funcionar. Se você chega no serviço público, o que dizem para a gente? O sistema está fora do ar. Eu não sou cliente do sistema, chego no banco hoje, o sistema falhou, eu não sou cliente do sistema, mas é uma realidade. Mas lá no nosso escritório, quem paga a conta de água, conta de luz é nós, queimou a lâmpada, quem paga é nós. No serviço público, no concurso público, queimou a lâmpada, espera de se trocar. No meu escritório tem que trocar a mesa, tem que dar um jeito. Essa é uma realidade. Doutor Marcelo. Muito bem, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? É o Conexão Cidade, que vai chegando ao fim. Eu não vou perder a oportunidade de dar um minuto final para o nosso orador ali, para ele fazer uma saudação final aqui no nosso programa. Eu quero agradecer mais uma vez uma oportunidade, é uma grata oportunidade, e dizer o seguinte, que quando nós trocamos essas experiências de gerações aqui, eu me sinto inclusive mais motivado. Esse conceito de evolução que Sua Excelência Conselheiro Ditimar traz aqui para nós, ele pode inclusive nos trazer quimeras esperançosas. Estamos retornando, penso eu, com todo o otimismo profissional que me permito ter diante dessa realidade, a advocacia como ela é, como ela sempre foi, porque ela nunca se alterou. A advocacia, 150 anos no país, ela é a mesma. Ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de inteligência, uma relação de ciência, uma relação institucional, mas principalmente, ela nunca deixou de ser, inclusive legalmente, uma relação personalíssima. Não há grife. O advogado procura o cidadão procura aquele advogado. Se ele relega o trabalho para outro profissional da sua equipe, eu garanto a vocês que este cliente só vai pela confiança que teve no primeiro que ele procurou. Ele assina uma procuração, ele não sabe quantos advogados tem ali naquele instrumento de mandato. Profissionalismo, personalismo, responsabilidade e artesanato. Cada caso é um caso no direito, desde que o mundo é mundo. E para funcionar não podemos descurar disto. Quem quer um advogado procura um nome, e é aquele cidadão a quem ele vai confiar. Não é a grife, não é a estrutura, não é aos computadores, tampouco é a este ou aquele sujeito que figura em um instrumento de mandato a quem ele nunca viu. O advogado é, antes de tudo, uma pessoa em quem se confia. Muito bem, vamos chegando ao fim. Os nossos oradores aqui praticamente tomaram conta do nosso programa, né? Nós vamos agradecer muito a presença da Adrissa, que esteve aqui conosco, do Dr. Ditimar, da Ana Luísa e do Dr. Péricles Lamartine. Vamos vir numa próxima oportunidade aqui, doutora Adrissa, eu vou explorar mais, que eu vi que a senhora é uma profunda conhecedora dessa área de família, e vamos querer ter a senhora conosco aqui em outras oportunidades. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, foi muito bom participar, essa troca de experiências dos colegas, enfim, a gente, antes de tudo, a advocacia também tem a questão da urbanidade, do trato, da troca de experiências, né, e isso é muito válido, a gente vê várias gerações, eu estou iniciando, então a gente vai aprendendo com os colegas e agradecendo, Marcelo, pela oportunidade, com certeza gostaria de retornar e obrigado pela confiança. Eu vou ter que encerrar porque o tempo está chegando ao fim, vou caçar a palavra do Dr. Ditimar e da Ana Luísa, vou agradecer muito a presença de vocês, vou agradecer ao nosso telespectador e dizer que esse programa tem o apoio cultural da FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 15 anos construindo histórias de sucesso, e também da ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul.
Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. ASDEP, Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.